colocar em prática em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Guarda essa máscara. Falar de máscara não dá certo muito comigo não. Minha voz já é grave, vai ficar embaçado. Está todo mundo escutando aí no fundo? Quem está atrás? Então, paz, irmãos. Acho que a maioria aqui já me conhece, daqui de Lagoinha Horto, né? E para quem não me conhece, eu estou caminhando em Lagoinha desde 2011. E aí quando o Breno recebeu esse desafio, né, de estar vindo com Santa Teresa, né, primeiro, eu vim com ele para poder estar ajudando, né, e depois nessa união, né, do Horto com o grupo que estava com a implantação do Lagoinha Santa Teresa, nós nos unimos aí para fazer a vontade de Deus nesse local que o Senhor nos colocou, né. Então estou aí, prestes a ser papai, pode ser que eu seja papai daqui a pouquinho, na próxima semana. A gente lá em casa, a gente estava fazendo até um bolão, sem apostas, né? O pessoal da minha família, eu chutei que vai ser dia 16, sexta-feira que vem. Mas tem gente que já falou, vai ser amanhã. E pode chegar essa noite. Então, por isso minha esposa está lá nesses últimos momentos de gravidez. Eu vou falar um pouquinho sobre vivendo em tempos de crise, né? Antes de eu começar a falar, eu gostaria de orar, pedindo a Deus a graça, né, para poder estar falando ao nosso coração, né? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Pai, tudo vem de ti, Pai, e tudo é para ti, Senhor. Eu peço que o Senhor, Pai, possa estar falando ao nosso coração através da tua palavra, através do teu servo que aqui se encontra, Pai, para poder trazer a tua palavra ao teu povo. Mas eu peço que o Senhor venha estar falando ao coração de cada um também, ministrando com o teu Santo Espírito, Pai. Pai, eu te peço, Pai, que seja o Senhor a falar conosco, Pai, porque de nada adianta a palavra de homens, Pai. Mas se o Senhor estiver usando homens, Pai, conforme a tua vontade, eu sei, Pai, que a tua palavra nos transformará. E por isso eu peço, Pai, que o Senhor, Pai, possa estar trazendo a tua direção para esses tempos, para tempos futuros, para os tempos segundo ao teu propósito. É o que eu te peço, é o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Então, eu vou falar aqui a respeito de crise, né? É uma palavra que eu creio ser uma palavra oportuna para o tempo, embora a gente já tenha escutado bastante falar de crise, né? Sobre como viver na crise, na pandemia, nos tempos difíceis, né? Mas eu creio assim que quando a palavra é de Deus, dá para a gente escutar o Senhor sempre está falando algo novo ao nosso coração, né? Eu não sei se vocês acompanham, alguns aqui eu sei, o pastor Breno eu sei que acompanha o Hernandes Dias Lopes, né? Mas quando você pega lá, o Hernandes Dias Lopes tem 1 ano que está batendo em falar sobre situações difíceis, e cada palavra é um alento ao nosso coração. Às vezes já aconteceu de dia eu escutar uma palavra, eu estava angustiado, né, no meio dessa crise. Eu também fui afetado, perdi emprego, tenho emprego novo, início de casamento, veio gravidez, estou desempregado, de repente veio emprego e tal. E a gente passa por essas situações, mas a gente sabe, tem que confiar na palavra. O Senhor falou que, lá em Mateus 6, que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. É o Senhor que nos sustenta. Então nós temos que confiar na palavra dele, que é viva e verdadeira, né? Aleluia. E engraçado que às vezes no momento de angústia, né? Bate aquela angústia no coração, e agora? O que nós vamos fazer? O que devemos fazer diante das situações? E aí de repente eu coloco, vou ouvir uma pregação ali, o Hernandes Dias Lopes, aí está falando de crise, aí traz aquele alento no nosso coração, aí de repente, beleza, durmo feliz, acordo triste de novo, aí de repente, vamos ver uma pregação ali, de repente escuta falar de crise de novo e o Senhor traz alento ao nosso coração. E eu espero que o Senhor possa estar trazendo alento ao coração daqueles que precisam e daqueles que estão tranquilos, né, nesse momento, que infelizmente a minoria, porque uma crise é um tempo que atinge toda a humanidade, né, mas
às vezes, se você está bem nesse momento, é uma palavra que pode te ajudar para tempos futuros, porque a gente vai ver aqui na palavra que gerações após gerações têm passado por tempos difíceis, né? E o objetivo é fazer com que a palavra de Deus nos ensine a se importar nesses momentos, porque a palavra de Deus, ela nos instrui, ela é robusta. A gente tem um livro grande, não é à toa. É interessante, né? C.S. Lewis ele fala, né? A respeito de como tratar as coisas, né? Não dá para levar mais ou menos assim, né? Parafraseando, que não dá para levar a vida de forma simples, complexa, do jeito que ela é, né? E a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus, ela é cheia, não é para encher nosso tempo de religiosidade. Vou ler 3 capítulos por dia até completar, ler a Bíblia uma vez por ano, ou em outro propósito que seja. Não é por isso, é porque ela quer nos ensinar para cada momento da vida, e temos momentos diversos para a gente estar passando, e por isso a importância da leitura da palavra. A gente sempre está lembrando daquilo que o Senhor tem nos falado para podermos viver a vontade de Deus, aquilo que Ele tem, né, para que a gente possa ter paz diante das situações da vida, que o Senhor nos chama a paz que excede todo entendimento. Você só pode viver a paz que excede todo entendimento se você conhecer aquele que dá a paz que excede todo entendimento, e você vai conhecer através da palavra dele, é através dele falando, é através dessa palavra que traz fé no coração, essa palavra que é diferente, essa palavra que nos transforma, essa palavra que molda nossa ansiedade, nosso desespero, e traz com essa transformação, essa paz, né? Vamos ler hoje, vamos começar, eu vou ler alguns textos. Vamos começar pela vida de Abraão, Gênesis 12, quem puder abrir. Amém? Gênesis capítulo 12, a gente vai ver aqui o início do chamamento de Abraão, que nessa época chamava Abrão. Depois Deus transformou o nome dele para Abraão, né? Então, todos conseguiram abrir aí? Gênesis, primeiro capítulo da Bíblia, né? É muito difícil de achar. Gênesis 12 vai falar o seguinte: Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas lestes de Betel, onde armou o campamento de Betel ao oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Versículo 10. Houve fome naquela terra. Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse
a Sarai, sua mulher. Bem sei que é bonita. Quando os egípcios as virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por causa disso. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo os homens da corte de Faraó, a elogiaram diante do Faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu a Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o Faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá. A seguir, o Faraó deu ordens para que o providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Então, fazendo um resumo aqui do início da história de Abrão, né? Abrão vivia em Harã, né? Harã, por que ele vivia em Harã? O pai de Abrão, ele saiu, né, de Ur dos Caldeus e ele se estabeleceu em Harã. O propósito inicial não era ele ficar em Harã, mas aconteceu que o seu filho morreu no meio do caminho, o irmão de Abrão, né? E ele se estabeleceu ali em Harã, e Abrão morava ali com seus pais, com sua família, e aí, de repente, o Senhor apareceu para ele, e o Senhor chamou ele, né, para uma terra que ele não conhecia. E aí começa a história de Abraão, né, o pai da fé, né, ir para uma terra, ir para um caminho onde ele não saberia o que haveria de passar, de como era, né? Lembrando que antigamente chamar para uma terra desconhecida não é igual hoje, que você vai lá, pesquisa no Google, né? Vai lá e vê as fotos do lugar, descobre os costumes do povo. Você pode descobrir até o que o povo come lá naquele lugar, né? Hoje é interessante, né? Você vai fazer uma missão de curto prazo, então você vai viajar para passear, você vai lá no Google, vê o que o pessoal come, né? Deixa eu ver se tem que levar comida, né? ou se dá para... Mas antigamente não era isso, era bem desconfortável, né? Então você não tinha Google Maps, né, para poder direcionar o caminho. Imagina que andar no deserto ali, sem estrada, era uma situação de desafio. E Abraão, ele tomou esse desafio de Deus, de seguir e caminhar pela fé, para onde o Senhor o direcionaria. E aqui a gente vê, nesse texto, já nos primeiros 9 versículos aqui, que Abraão, ele obedeceu a Deus, ele saiu da terra. E ali, à medida da obediência, né, primeiro o Senhor aparece para ele, chama ele para sair da terra, e por meio da obediência, ele já recebe a promessa de Deus, né? Já recebe a palavra de Deus, que prometia que faria dele uma grande nação, e que ele seria uma bênção para quem o abençoar, e ele seria maldição, a pessoa que o amaldiçoasse seria amaldiçoado, né? Então, a primeira coisa que a gente pode perceber nesse texto é que a respeito da obediência, né? Quando a gente obedece a Deus, Deus vai trazendo a gente para a nova etapa da nossa vida. E a gente vê depois ali no versículo 8, né, que Abraão, ele construiu um altar ao Senhor, né, dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Então ali Abraão já adorou ao Senhor. Mas de repente, no versículo 10, olha o que fala: houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver
algum tempo, pois a fome era rigorosa. Olha para você ver, Abraão estava caminhando segundo uma direção, e a direção do Senhor não era que ele fosse habitar no Egito, mas ele foi parar no Egito, por quê? Por conta da fome que era rigorosa. Então, vamos ver algumas lições que a gente pode aprender da vida de Abraão, a gente passando um pouquinho também por Isaac e Jacó, né? Também tiveram períodos de fome, né? Nos seus tempos. A primeira lição que a gente pode aprender nesse texto é que responder sim ao chamado de Deus, como Abraão ele respondeu, né, sim ao chamado de Deus, não nos isenta de passarmos por tempos de crise. Então Abraão ele disse sim, mas Deus não o livrou da crise que haveria de passar naquele momento, não livrou de passar pela crise, mas o Senhor era com ele, Deus era com ele na crise, e a crise não podia o afetar. Então, tempos de crise vêm sobre justos e injustos. E a questão do tempo de crise é como que nós respondemos a esses tempos de crise, né? O que diante de uma situação que é levada à nossa vida, né? Seja, por exemplo, essa situação global, né? De uma pandemia que traz tantos desconfortos, né? Uns perdem emprego, outros perdem o seu negócio, fecha o negócio para poder abrir o outro, e passa por N situações, né? Como que nós vamos responder diante dessas situações? A gente vê exemplos positivos e exemplos negativos, né? A gente vê exemplos positivos, por exemplo, José do Egito. José do Egito, ele passou por diversos momentos difíceis. Foi vendido como escravo injustamente. Ele foi vendido como escravo injustamente por seus irmãos. E ali ele foi levado para o Egito como escravo. E de repente ele começa a prosperar como escravo lá no Egito. E de repente vem a mulher do senhor dele, né? Comete mais uma injustiça, ele é preso, vive injustamente, mas ele não murmura ao Senhor, ele continua temente ao Senhor, e o Senhor o abençoa. Mas a gente vê também Davi, né? Vamos ler até um salmo aqui, Salmo 6, a respeito de Davi, né? Mas antes falar que existe aqueles também que respondem negativamente aos períodos difíceis da vida, como murmurações. Um exemplo é o povo de Israel. O povo de Israel, imagina ali que um povo que viu o mar se abrir e de repente ver algo, imagina, a gente fica imaginando, né? Nossa, se eu visse o mar se abrir, eu acho que eu nunca ia abandonar Deus, né? Às vezes algo tão grandioso, né? Um manifesto tão grandioso aos nossos olhos, e de repente, semanas depois, o povo estava questionando: o Senhor vai matar a gente de fome no deserto. Acho que ele tirou a gente do Egito para matar a gente aqui, né? E é interessante, a gente olha para o povo de Israel e fala: nossa, mas que povo, né? Complicado, o povo já murmura ali, semanas depois do mar se abrir. Mas muitas vezes a gente faz isso na nossa vida, né? Muitas vezes a gente vê o Senhor abrindo o mar na nossa vida, o Senhor nos livrando de situações que a gente não tinha saída, e de repente o Senhor abre com um milagre na nossa vida, e de repente, tempos depois, nós estamos reclamando: por que está acontecendo isso comigo? A confiança, né? A nossa confiança no Senhor, a confiança do homem no Senhor, ela não é perseverante, né? Infelizmente, a gente precisa aprender a perseverar no Senhor. O Senhor deixa as situações para a gente aprender a perseverar, né? É o que fala lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, né? Tem de pura alegria passar por várias provações, porque no final, né, inclusive, ele vai falando lá a respeito do caminho, né, da transformação do Senhor, e uma das coisas que é gerada na aprovação é a perseverança. O Senhor permite para justamente
preparar o nosso coração, para trabalhar o nosso coração, para que a gente seja perseverante, porque nós, por causa do pecado, não somos perseverantes. Se alguém é perseverante, já chegou aqui, é porque o Senhor deu essa perseverança, né, ao coração dele. Então, o povo passou por um momento difícil ali e já murmurou. A questão mas o povo passou por um momento difícil. Sim, o povo passou por momentos difíceis, mas existe, não existe só a murmuração como forma de responder a um período de crise, né? Vamos ler lá o Salmo 6, para ver como que Davi passava por um momento de crise, né? Como que ele responde ao momento de crise. Você vai ver aí que no Salmo 6, você vai ver que Davi está numa angústia que é uma angústia bem depressiva, né? É algo bem, bem complicado. Ele vai falar sobre chorar toda noite, de alagar o travesseiro, né, com lágrimas, né? Todos acharam? Posso ver? O Salmo 6 vai falar o seguinte: Senhor, não me castigue na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois eu vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, imundo de noite a minha cama, de lágrimas me encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Uma pausa aqui até o versículo 7, você vê que Davi questiona Deus até quando? Mas a gente pode questionar Deus. Deus, está difícil, eu estou chorando toda noite, não estou dando conta. E a questão é que a questão da murmuração não é você colocar diante de Deus a dificuldade que você está passando, mas como você reage a essa dificuldade, né? Vamos ver aqui no complemento, aqui, versículo 8. Afastem-se de mim todos vocês que praticam mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados recuarão de repente. Então a gente vê aqui que Davi, ele colocou diante de Deus as dificuldades, mas em temor. Você vê que ele começa, né? Senhor, não me castigues na tua ira. Ele se coloca diante da dificuldade, ele coloca a dificuldade diante do Senhor, mas em reverência, sabendo quem Deus é. E ele, você vê que nos três últimos, no versículo 8 para frente aí, você vai ver que ele crê que o Senhor ouviu a oração dele e que o Senhor vai o abençoar. E essa a postura que a gente tem que ter no nosso coração diante da dificuldade. A gente pode chorar diante do Senhor, a gente pode falar: Senhor, eu não aguento mais essa situação, Senhor, eu estou passando por um momento, eu não dou conta mais, minhas forças já se esvaíram, eu não consigo parar mais de chorar por causa dessa situação. Mas, reverentemente, crendo que, sem murmurar, sem reclamar, né? Crendo que a gente apenas está colocando diante do Senhor a situação, mas crendo que o Senhor é poderoso para prover, né? Então aí que está a diferença do povo de Israel. O problema do povo de Israel é o quê? Que o povo foi incrédulo. O povo, ele estava reclamando da situação, só que eles não acreditavam na provisão do Senhor. E por isso eles começaram a reclamar e considerando que o Senhor estava levando eles ali para a morte e não para a vida, né? Então a gente não deve murmurar, né? E a gente não deve desanimar, né, com o que estamos passando. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a situação, o que todo esse tempo tem trazido à sua vida, né? Mas a gente, vendo pela história de Abraão, a gente vê que Deus abençoou, Deus ajudou ele a passar por esse momento de crise,
Deus o fortaleceu, Deus trouxe vitória, né? A gente vê a história da vida dele, né? Deus trouxe tantas vitórias. Então não desanime pelo presente. Não desanime pelo presente, que o que Deus tem para você é eterno. Então não prenda os olhos simplesmente naquilo que é presente. Não desanime. Busque força do Senhor. Desabafe do Senhor. Coloque diante do Senhor. Mas creia que o Senhor é poderoso para mudar toda a situação. Aleluia. Segunda lição que a gente pode aprender nesse texto aqui, né? É o quê? Que a opressão e a pressão pode nos levar a decisões erradas. É o que a gente vê no versículo 11 ao 13. Olha só o que fala. Quando estava chegando ao Egito, é Gênesis 12, viu, gente? Então, nesse texto. Versículo 11. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você vir. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Então, a segunda lição que a gente aprende aqui é que o momento de pressão pode fazer a gente tomar a decisão errada. E Abraão ali estava chutando o balde até da família dele, né? Ele estava desistindo até da família por causa da pressão, da opressão do momento, né? Ele ficou com medo de perder a própria vida e falou: não, fala que você é minha irmã, né? E interessante que a mulher de Abraão era irmã dele mesmo, não da mesma mãe, né? Mas era filha do mesmo pai. Não era uma mentira assim de certa forma, mas não era a atitude certa a ele tomar naquele momento, desfazer da família, né? Lembrando que Abraão também, antes da lei, né? Depois que veio Moisés, a lei falava que não pode ter casamento com irmãos e tal. Mas Abraão veio antes desse tempo, e a gente tem que lembrar, né, que quando Deus faz, né, Adão e Eva, os filhos vai ser todos irmãos aí, para a terra poder continuar existindo, vai ter que ter casamento entre irmãos ali, né? Então, só para ficar claro ali, são tempos diferentes. Mas a pressão, ela pode nos levar a decisões erradas, né? Provérbios ou Eclesiastes 7, eu não lembro desse texto também. Deixa eu abrir aqui. Eclesiastes 7, versículo 7, vai falar que a opressão transforma o sábio em tolo, né? A primeira parte do versículo. Então, até o sábio, diante do momento de pressão, pode se passar por tolo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os momentos de pressão. Não são os melhores momentos para poder tomar decisões. Às vezes, a gente está num momento tão difícil que a melhor coisa que a gente faz é ir diante do Senhor, orar e esperar a resposta dele, né? Tomar decisão no momento de pressão é um perigo. Terceira lição que a gente aprende nesse texto é que Deus não nos abandona mesmo quando tomamos decisões erradas. A gente vê que Abraão tomou a decisão errada, mas a gente vê também no versículo 16, né, no versículo 17, que o Senhor, depois que o povo do Egito tomou ali Sara para Faraó, né, ali vai falar que o Senhor puniu Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, a mulher de Abraão. E interessante que esse texto nos mostra, né, mesmo diante da decisão errada de Abraão, o Senhor não desistiu dele. O Senhor não ficou: eu vou deixar o meu servo porque ele tomou decisões erradas. Não, o Senhor mostrou que era com ele. Porque o Senhor, quando Ele fala conosco que Ele é conosco, quando Ele fala que Ele, quando lá em Mateus 28 fala que o Senhor será conosco todos os dias da nossa vida, o Senhor não deixará de estar conosco por causa das nossas decisões erradas. Então é aí que entra, né,
a questão da briga, né, da fé, em perseverar e caminhar com o Senhor, e a acusação do pecado, né? Satanás aproveita o pecado para acusar. Você pecou e agora o Senhor não gosta mais de você. Não, isso é mentira. Você não é mais digno de estar caminhando com o Senhor, pode parar de ir na igreja, pode parar de ouvir a palavra de Deus. Isso aí é a acusação de Satanás. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o pecado, que Satanás ele aproveita esses momentos para poder estar nos acusando, né? Mas a verdade é que o Senhor, quando Ele nos chamou, Ele já sabia que a gente ia parar, e o Senhor, Ele está pronto para nos ajudar, né? É lógico que não é por causa disso que a gente vai sair errando aí, fazendo qualquer coisa, porque nós escolhemos a consequência do pecado. É o que fala lá, por exemplo, em Salmo 99, versículo 6 a 8. Se puder abrir. Salmo 99, versículo 6 a 8 vai falar assim: Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocaram o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Falava-lhes em coluna de nuvem e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que ele lhe dava. Tu lhe respondeste, Senhor, nosso Deus, para eles tu és um Deus perdoador, embora os tenha castigado por suas rebeliões. Então, o salmista aqui ele fala, né, que Deus é um Deus perdoador. Deus perdoou Arão, Deus perdoou Moisés, Deus perdoou Samuel quando eles erraram. Embora Deus tenha castigado, às vezes Deus permite a gente passar por situações para que nós venhamos aprender que não devemos brincar com o pecado. Lá em Gálatas também fala, né, de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, ele colherá. Então, não é porque o Senhor é perdoador que a gente vai sair pecando, porque se a gente conhecesse a consequência do pecado, a gente abandonaria com certeza o prazer momentâneo do pecado no presente, se a gente soubesse da consequência futura, né? Então, Deus esteve com Abraão ali, mesmo quando ele tomou a decisão errada, e Deus, de uma certa forma, ele vem e traz castigo sobre o povo do Egito, e o povo do Egito tem que abrir mão de Sarai, né, que estava sendo entregue ao faraó. Então, o Senhor protegeu Abraão ali, e o seguinte, e Deus ainda ele aproveitou essa situação para poder trazer provisão para Abraão, né? A gente vê no versículo 16, olha o que ele vai falar. Ele tratou bem a Abraão, e ele fala o faraó, né? A Abraão por causa dela. E Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos, né? E também, olha para você ver, quando o faraó descobriu, né, que ela era mulher de Abraão, e por isso que ele estava sofrendo aquelas doenças, né? Ele não tomou os bens, né? O faraó fala assim, lá no versículo 20, fala: seguiu o faraó, deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo que o possuía, né? Então Deus aproveita até os nossos tropeços para poder trazer uma provisão para as nossas vidas, né? Tempos de fome são comuns à terra, né? Então, não foi só Abraão, não é só a gente que passa por tempos de fome, né? Mas a gente vai ver que existe um período ali do filho de Abraão, de Isaac, que passou por um período de fome na terra. Jacó também passou por um período de fome na terra, e assim vários servos do Senhor, né? Vamos ver aqui na história de Isaac, capítulo 26, Gênesis 26. Um pequeno exemplo aqui.
E essa já é a história de Isaac, filho de Abraão. Gênesis 26, versículo 1 vai falar assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi a Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, lhe darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Versículo 7, quando os homens no lugar lhes perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. A gente vê Isaac também, né, um erro parecido com o do pai, onde diante da situação ali de fome, né, e é interessante que a gente vê situações semelhantes, né? Não só daquele tempo, mas hoje, né? Às vezes vem um período de fome, uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, né? E na situação aqui, eles, Isaac, ele teve medo, né? E aí ele pediu para falar, só que aí no caso, a mulher de Isaac não era irmã dele, não. A mulher de Isaac era a mulher dele mesmo, a esposa dele, de linhagem diferente, né? E aqui a gente aprende uma quarta lição que a gente pode pegar desses, que a gente pode aprender, né, com a palavra de Deus nesse tempo de crise, né? O medo pode nos levar ao erro e à mentira. Então, muitas vezes a gente vai pecar, né? A gente vai mentir porque a gente está com medo, né? Às vezes na situação do trabalho, né? Muitos passam por isso, né? O camarada está pressionado lá, fez um serviço errado, aí de repente o camarada no meio da pressão vai lá e fala que é outra pessoa, ou às vezes o camarada atrasou a entrega lá, e ele inventa, o cliente fica bravo, ameaça a desfazer o negócio, né? Aí o camarada, o que ele vai fazer? Ele inventa que, não, é porque aconteceu um negócio, mas não aconteceu nada, o cara só está inventando uma história ali para ele não perder o negócio. Por quê? Pelo medo, né? Medo de perder o negócio. E o medo faz isso, o medo ele nos provoca, nos leva ao erro. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o medo, né? Deus nos exorta, né? No erro, seja pela palavra, por pessoas, né? No caso aqui, se a gente for continuar na história de Abimeleque, a gente vai ver que o povo ali, o povo não tomou a mulher de Isaac, né? Mas o próprio Abimeleque, o rei, chegou e falou: eu podia ter pegado sua mulher, com essa história aí que você contar que era sua irmã, eu podia ter pegado ela para mim, ia trair maldição para mim ainda. Por que você está falando que era sua irmã? Que eu fiquei de cutuca lá vendo você dando uns amassos nela lá, mais ou menos assim, o texto vai falar, né? Que ele viu, né, Rebeca, o Isaac acariciando Rebeca, isso aí, o pessoal não faz com irmã, não. E aí a gente vai vendo, se puder, não vou estar lendo o texto todo, né, porque é grande, mas depois você lê ali Gênesis 26, que Abimeleque viu, e Deus usou até Abimeleque ali, um povo que não era do povo de Deus, para poder exortar Isaac: você está fazendo coisa errada aí, e além de ser prejudicado, você ia prejudicar a gente também. Então Deus usa pessoas, Deus usa a palavra de Deus para nos exortar, Deus usa o Espírito Santo. Então esteja atento a quando Deus estiver te exortando de alguma postura que tem tomado errada. Se você viu na palavra que você está tomando uma postura errada, não endureça o coração. Quando Deus
incomodar, quando o Espírito Santo te falar ao coração, não é assim que deve proceder, não endureça o nosso coração, né? Então, a gente vê outras histórias, né, também na Bíblia, aí a gente tem não vamos ler todas, né? Mas a gente vê também que Jacó passou por um período de fome, e Jacó ali, fazendo um resumo da história, né, Jacó já era um homem velho, veio fome sobre a terra, e de repente ele teve que pedir os filhos dele para ir até o Egito, comprar mantimentos, né? E aí junto com a história do filho dele, de José, né, que eu falei no início, que ele foi vendido como escravo, né? José passou por um período de crise, ele passou por um período antecipado de crise, né? Viria a crise sobre a terra, mas José foi levado à crise antes. Para quê? Depois José mesmo vai falar, Deus deixou que isso acontecesse para que eu, nesse momento de crise, fosse instrumento para a salvação de vocês. Então tem pessoas que vão passar por momentos de crise quando tiver todo mundo alegre, quando tiver todo mundo bem. Não se desespere, não ache que Deus o abandonou porque você está nesse momento de crise sozinho. Às vezes Deus está simplesmente te capacitando para poder ser um provedor para aquele tempo que haverá de vir. Então, não deixe que as acusações, que as situações venham abalar sua fé. A gente vê com a história de José que ele permaneceu, né, fiel ao Senhor, né? Amém. Quem tinha mais desculpa para poder trazer um adultério, cometer um adultério do que José, né? Já fui vendido de escravo pelos meus irmãos, estou aqui todo injustiçado, né? Tem muita gente que aproveita as situações de pecado para fazer aquele pecado de consolação, né? Tá tudo dando errado, vou pecar mesmo. E aí, aí o pessoal usa situações da vida, né? Mas essa não é o certo a proceder. Você vê que ele foi fiel, foi injustiçado de novo por ser fiel. Mas é interessante que José ele passou por esse período aí de crise, que os historiadores vão falar que foi por aproximadamente por volta de 13 anos, né? Ele 13 anos sem colher injustiça, sofrer injustiça, é pesado, né? Mas se você tem 13 anos que está passando por momentos difíceis na sua vida, não desanime. Não desanime quanto à palavra do Senhor. Porque se o Senhor te deu uma palavra, que o Senhor falou que Ele é contigo. Se na palavra do Senhor fala que quando a gente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor, o Senhor é conosco, o Senhor no tempo certo vai nos voltar. E foi isso que ele fez com José. José passou por 13 anos de dificuldade, mas ele governou o Egito por muitas décadas, né? Davi também, por mais ou menos esse tempo, foi perseguido por Saul. Entre Davi receber a promessa e ele ser perseguido por Saul, ter que morar em caverna, ter que fingir de doido na cidade do inimigo para não morrer, e em todo esse tempo de dificuldade que ele viveu, foram aproximadamente também 12, 13 anos. Mas o Senhor também deu depois 40 anos como rei de Israel, né? Então, não desanime nem se você passa por um período de crise que tem durado algum tempo. Creia naquilo que a palavra de Deus diz, porque a palavra ela é fiel, né? Então a gente vê diversas pessoas que passam por momentos de crise, né? E por momentos de fome, né? A gente vê durante a história, tanto na Bíblia quanto fora da Bíblia, né? Momentos de fome na terra, momentos de peste, momentos de epidemias durante a terra. A gente vê aí alguns textos aí para a gente ver. A gente vê que Davi passou por esse período de fome, quando a gente vai ler lá de 2 Samuel 21, versículo 1, vai falar sobre o período de fome que Davi viveu. Elias viveu o período de fome, 1 Reis, né, capítulo 18, versículo 1 a 2. Eliseu, que foi discípulo de Elias, também viveu períodos de fome no seu tempo, 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. A gente vê esses momentos, né? E por que o Senhor deixa a terra passar por esses períodos de fome, períodos de epidemia, né?
Existem vários motivos, e não é exatamente o mesmo motivo em todos eles, mas em todos o Senhor está chamando o povo a buscar o Senhor, a depender do Senhor, né? A gente vê que, por exemplo, no caso de Eliseu, lá em 2 Reis 4,38, não tinha um motivo específico por que aquele povo estava passando a fome naquele momento, na terra estava passando naquele momento, mas na época de Elias tinha um motivo específico. O Senhor estava chamando o povo de Israel a voltar ao Senhor. O Senhor estava trazendo ali um castigo com finalidade de buscar o povo de volta ao Senhor. E então são diversos motivos, né, que o Senhor permite, né? Isso aconteceu só na época, por exemplo, do Velho Testamento? Não, aconteceu na época do Novo Testamento também. Mas se a gente for ver lá em Atos, capítulo 11, 28 e 29, vou ler rapidamente aqui, que se alguém achar mais rápido, pode acompanhar. Em Atos 11, versículo 28 e versículo 29, vai falar o seguinte: os discípulos, cada um. Peraí, deixa eu ver se isso. Um deles, versículo 28, um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. E o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Então, a gente vê aqui que o povo ali no Novo Testamento, ali da igreja, também passou por um momento de fome. Esse momento o Senhor trouxe a palavra já predizendo, né, aos seus profetas para que o povo já pudesse se precaver, e o povo com o coração aberto já decidiu já se preparar até para poder ajudar. E a gente vê isso na história de Paulo, a gente vê isso na história da igreja. No período de Lutero passou no meio de uma pandemia também, e a cidade, metade da cidade dele morreu, e ele continuou ali perseverando em pregar o Senhor. A gente deve continuar confiando no Senhor diante de todos esses momentos, né? Então, recapitulando aqui as lições, né? As 4 primeiras lições, e finalizar com a quinta, que a quinta lição também é uma conclusão de tudo isso que a gente pode passar. Então, a primeira lição que a gente pode aprender na palavra aqui sobre viver em momentos de crise, que responder ao chamado de Deus não nos isenta de passar por tempos de crise. Segunda lição: a pressão e a opressão podem nos levar a decisões erradas. Tomar cuidado em tomar decisões desse tipo, né? Terceira lição: Deus não nos abandona mesmo quando tomamos decisões erradas. Você vê que Abraão aqui, Deus, ele tomou a decisão errada, mas Deus protegeu Abraão. Outro que tomou decisão errada também foi, por exemplo, Josué. A gente vê lá no capítulo 9 e capítulo 10 do livro de Josué, que ele tomou a decisão errada ali de fazer aliança com o povo sem consultar o Senhor, e aí ele sofreu a consequência disso, explodiu uma guerra diante dele ali. Mas o Senhor não o abandonou. Mesmo explodindo uma guerra ali diante dele, por causa da decisão errada que ele tomou, uma guerra que veio, que ele foi pego de desprevenido, o Senhor abençoou e o Senhor trouxe grande vitória para Josué, né? Então o Senhor não nos abandona, mesmo quando a gente toma a decisão errada. Tomou decisão errada, é igual eu lembro do Vinícius do Lago pregando ali na Lagoinha, na época que eu estava aqui, né? Ele fala, né? Não, crente quando cai para frente, né? Ele tropeça, cai, levanta, opa, peraí, deixa eu continuar caminhando, não fiquei para trás, né? Mas não vai errar, não vai pecar de propósito não, se você der falando assim, né? Porque o pecado ele traz consequência, né? E quarta lição, que o medo pode nos levar ao erro e à mentira. Então devemos tomar muito cuidado com o medo, né?
Não é à toa que a palavra de Deus diz tantas vezes, não apenas na Bíblia, né? E aqui tem a última lição que nós vamos ver hoje aqui, é que tudo podemos naquele que nos fortalece. Vamos abrir lá, Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Versículo 10, desculpa. 10 a 13. O texto vai falar o seguinte: versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso daquele que me fortalece. Então, às vezes o pessoal usa, né, esse tudo daquele que me fortalece, posso fazer tudo, tal, não sei o quê. Mas aqui, Paulo não está falando que ele dominava o que ele ia passar. Eu quero fazer não sei o que, então eu vou fazer do jeito que eu quero. Não, as coisas não eram do jeito que ele queria. Quando imagina aqui que Paulo não queria passar necessidade, quando ele fala que passou necessidade. Paulo não queria passar fome quando ele queria passar fome. Paulo, ele não dominava aquilo o que haveria de acontecer na vida dele. As circunstâncias, elas vêm para justos e injustos, e para o povo de Deus vem, e Deus permite mesmo para aprimorar o povo de Deus. E Deus, Ele ainda permite a gente passar por coisas mais difíceis do que os incrédulos. É o que fala lá em Hebreus capítulo 12. Se você for lá e ler, você vai ver que o texto está falando de Deus não corrige quem não é filho. Quem é bastardo, Deus não corrige, não. Agora, com os filhos de Deus, se você for ler o texto, vai lá vai falar que não desmaieis com a minha correção. Quando Deus corrigir, não desmaieis. Agora imagine, quando Deus fala, não desmaieis com a minha correção, não é uma correção simples, né? Ninguém desmaia por uma coisa leve. Então Deus permite o Filho de Deus, o Filho de Deus passar por uma situação que é a ponto de desmaiar. Mas lá fala que Deus corrige a quem Ele ama, e a quem Ele não corrige é como um bastardo, é alguém que é abandonado, é alguém que Deus não levará para frente ali, é alguém que está predestinado a nessa situação, sim, pela paciência de Deus, eu creio, mas predestinado à destruição por causa do seu coração maligno, né? Então, a gente, quando Paulo fala que tudo posso naquele que me fortalece, não porque ele domina todas as coisas, mas é porque as coisas que ele passa diante dele também não dominam o coração dele. Ele tem um coração no Senhor, ele tem um coração firme no Senhor, e ele entende que ele pode passar por fome, ele entende que ele pode passar por alegria, ele entende que o perigo da fome dele desfalecer, ele crê na palavra de Deus que fala que não só de pão viverá o homem, mas também o perigo de viver na alegria, de que é esquecer do Senhor e voltar o nosso coração para aquilo que Ele está nos alegrando. Ele também entende que aquilo ali não vai mais distrair ele. Então ele fala que todas as coisas, tudo ele pode naquele que fortalece. Ele pode passar a situação difícil, ele pode passar pela pandemia, pode, porque ele crê no Senhor. Ele pode passar por um momento de desemprego, pode, porque ele crê no Senhor. Ele sabe que o Senhor proverá diante da situação que ele está passando. É um momento de enfermidade, é difícil, é um momento de prisão, mas ele louvar na
visão do Senhor, porque ele sabe que o Senhor era com ele mesmo ali. E é interessante, né, que a gente vê algumas pessoas, né, que chegam no final da vida e estão ali diante do leito de morte. A gente vê, por exemplo, uma história que eu acho muito legal, a história da esposa, da ex-esposa da falecida esposa do Mauro Henrique, que era vocalista do Oficina G3, hoje não é mais do Oficina G3. A gente vê a história dele ali no leito de morte, os dois estão louvando o Senhor, eles estão em paz. Eles podem tudo daquele que fortalece ele. Não é a situação de morte que vai abalar a fé dele. Ele passa por dificuldade, mas ele confia no Senhor que tem domínio sobre todas as coisas. Ele confia no Senhor que é o Deus que traz a ferida, mas ele mesmo a liga. Ele é o Deus que ele permite Abraão passar por um momento, mas ele está com Abraão ali. Ele traz a promessa a Abraão, ele fala que é com Abraão e de repente ele faz cumprir a promessa. Quando ele é o Deus que, diante da mulher que era estéril, ele traz a mulher que é estéril, a gravidez e faz com que ela gere vida. Então é o Deus Todo-Poderoso, que não há impossíveis para ele. Nesse Deus, é nesse Deus que tudo podemos. Nós podemos passar por cada situação da nossa vida. Não estou falando aqui que você vai sair daqui hoje e vai chegar assim, olá, beleza, estou passando por um momento difícil. Não, mas eu estou falando que você pode chegar como Davi, chegar lá diante do seu leito, Senhor, não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais, essa situação é muito difícil. Eu não vejo luz do fim do túnel, mas eu não caminho pelo que eu vejo. Eu não caminho pelas circunstâncias que estão em volta da minha vida. Eu não consigo ver a luz no fim do túnel. Mas a tua palavra fala que sim, o Senhor está comigo. E é na tua palavra que eu creio. É na tua palavra que eu vou caminhar. Eu vou caminhar, se o Senhor me falar, ande por sobre as águas, eu vou caminhar por sobre as águas, por sobre a tua palavra, porque eu confio na tua palavra. Então, é nesse Deus que devemos nos explorar. É nesse Deus que devemos descansar. É nesse Deus que devemos clamar, Senhor, eu quero a paz, que excede o entendimento. Aquele que homem nenhum vai entender. Como que eu posso estar passando por paz, ficando em paz nesse momento tão difícil, né? Ah, se nós se conhecêssemos a glória de Deus, né? Conhecermos, se tivesse um contato mínimo, um lapso da glória de Deus, é suficiente para a gente descansar nele. Nós fomos chamados para essa glória, é o que Paulo fala, é o que Isaías fala. Nós fomos chamados para viver por isso. Quando Jesus dá as palavras duras ali, diante da multidão, e a multidão chega e fala assim, ah não, peraí, eu estou mesmo aqui porque o Senhor faz milagres, porque o Senhor traz pães. Não, se o Senhor está falando que eu devo comer da sua carne, do seu sangue, que eu devo que experimentar a palavra por todas, não só o momento alegre do milagre, ah não, eu não quero. Mas permaneceram ali aqueles 12, permaneceram aqueles que eram discípulos do Senhor, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Ah, se a gente conhecesse essa palavra de vida eterna, não tinha situação na nossa vida que abalaria o nosso coração. E o que o Senhor nos chama é para que a gente possa conhecer essa palavra. É que nós voltarmos o nosso coração diante da palavra que é viva, a palavra que transformou, a mesma palavra que guardou Lutero diante daqueles momentos tão difíceis de perseguição, aquela palavra que trouxe o coração dos moravianos a entregar a sua vida como escravos, para que muitos que estavam naquelas ilhas ali, que não conheciam o Senhor, fossem passar a eternidade diante do inferno, diante da morte eterna. Essa palavra que é gloriosa, se conhecermos dessa palavra, nós seríamos como aqueles 7.000 que não se dobraram o joelho diante de Baal.
Nós seríamos esses que eram escolhidos, que são escolhidos do Senhor, para podermos, mesmo diante de uma terra tão corrompida, uma terra tão nojenta, tão fedendo como a que nós vivemos, mesmo diante dessa terra onde se dobram diante de Mamon, mesmo diante dessa terra onde se dobram de todos os deuses da sexualidade, da sensualidade, deuses do hedonismo, do olhar para si, do só prazer. Mas se a gente conhecesse a palavra de Deus, a gente saberia que isso não é nada, que isso é um sonho, isso é vaidade. E é isso que o Senhor nos chama, a confiar na Tua palavra. Tudo podemos naquele que nos fortalece, porque Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele nos chama para a eternidade. Ele deixa a gente passar por isso aqui, mas Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Ele quer transformar a gente igual aqueles que estão lá em Hebreus 11. A gente olha para a vida de Sansão com um olhar humano e fala assim: esse cara é pecador. Lá em Hebreus 11 a palavra fala que ele não era digno de passar por essa terra. Sansão, Jefté, Raabe era prostituta. A palavra de Deus fala que ela não era digna de passar por essa terra. Porque quando Sansão foi morto diante dos filisteus, ele entregou sua vida ali a Deus. E o seu sacrifício trouxe libertação ao povo de Deus, semelhante ao sacrifício do Filho, que nos traz liberdade. Porque a palavra fala assim: Sansão, eu não vejo pecado dele. O sangue de Jesus já lavou. O sangue de Jesus lavou o pecado de Jefté, lavou o pecado de Davi, lavou o pecado de Sansão, e lavou os nossos pecados. E Deus quer que vivamos à altura desse chamamento. É isso que Deus nos chama. Aleluia. É isso que Deus tem nos chamado. Hoje nós vamos ceiar aqui. É sobre esse sacrifício. Aleluia. Quando a gente for ceiar, lembra desse sacrifício que Jesus fez. É esse sacrifício que nos traz liberdade. É esse sacrifício que faz com que a gente possa dizer: tudo posso daquilo que me fortalece. Mesmo diante da crise, eu posso ter a paz que excede todo entendimento. Amém. A graça e a paz, irmãos. Amém. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, aonde acolhe seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos. Bem-aventurado aquele que vive em tua casa. Louvo-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Bem-aventurado aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Ó Senhor dos exércitos, ouve a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios valem mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, pois o Senhor é só o escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aqueles que eu amo. Ó Senhor dos exércitos, bendito aquele que em ti confia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia! Aleluia! Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia nos alegraremos do Senhor. Um tempo determinado não tem. Para cada dor, para cada luta. Eu estava brincando aqui com a vida, estava contando nos dedos quantos anos ainda faltam para algumas lutas. Mas é claro que não é assim. O Senhor tem para cada um uma medida. Sei que o nosso horário já está vencendo, mas eu quero te convidar a ficar de pé com o seu cálice na mão, o seu pão. Eu sei que você pode continuar esse culto na sua casa, lá no seu quarto, com a porta fechada, onde o Pai te vê em secreto, te recompensa. Mas eu quero pedir mais alguns minutos para que você feche seus olhos, coloque diante de Deus seu coração. Mais uma vez, nós falamos aqui de renúncia, de sacrifício, de dor. Jesus Cristo passou por tudo que passou, sofreu e padeceu, deu a vida dele para que nós tivéssemos vida. Isso não é segredo para nenhum de nós, que a obra da cruz poderia ser ressaltada em qualquer outro aspecto da vida de Jesus, mas ele escolheu falar com os discípulos: fazei menção de mim, fazer menção da minha morte até que eu venha. Jesus podia enaltecer os seus feitos, Jesus podia enaltecer suas curas, seus milagres, as restaurações, mas ele escolheu dar ênfase naquele momento onde aparentemente, na perspectiva humana de sofrimento, era um fracasso. Mas na verdade, ali foi onde a nossa vitória foi consumada. Ali nós entendemos que na nossa vida também é assim. Às vezes haverão renúncias e aparentemente são fracassos aos olhos humanos, mas ali a nossa vitória também é consumada. Mas vamos voltar os nossos olhos agora para esse pão, para esse suco da uva, e lembrar que esse foi o corpo de Cristo moído ali na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida. Esse foi o sangue dele vertido na cruz para que eu e você tivéssemos vida. Esse símbolo do pão e do vinho representa o corpo de Jesus e seu sangue. Apenas uma representação, mas que traz como um sinal tão forte, uma obra tão grande, a obra da redenção. Jesus fez aquilo que jamais nós poderíamos fazer. O escrito de dívida que estava sobre nós, ele rasgou, e ele triunfou sobre todo o principado e potestade. Todos os demônios, todos os nossos inimigos, os inimigos de Deus, foram destruídos e derrotados, envergonhados ali. Tem gente que acredita que o diabo fez festa quando Jesus morreu. Na verdade, o diabo não queria nunca que Jesus morresse, porque ele sabia que ali a derrota dele estaria cravada. E é isso que nós celebramos. Ao olhar para esse pão, para esse vinho, a gente lembra desse sacrifício que ele fez por nós. E no mesmo jeito que ele distribuiu na noite que ele foi traído, nós distribuímos assim, simbolicamente, fazendo menção de que ele é santo, de que ele morreu por nós e de que ele vai voltar em breve. Em breve. Em breve, a perspectiva de Deus, o tempo. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Pode vir para você aqui, pode vir para você depois do culto. A gente pode morrer a qualquer momento, e ali acaba para você, ali Jesus veio para você. Então, coma do pão e beba do cálice com esse sentimento de memória, fazendo menção dessa morte, desse sacrifício. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Cantar Deus. digno é Cordeiro.
morto, santo, santo Ele um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir, eu creio sim. Com a criação eu clamo louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpago, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Que é e há de vir, eu cresci com a criação, eu canto louvores a ti, meu Rei. És tudo para mim e eu te Jesus, seja tudo em mim. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir esse nome que está acima de todo nome. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é. Vamos declarar maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome, Jesus. Declare Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, poderoso, que é e há de vir, Ele há de vir. Ansiamos por ti, Jesus. És tudo para mim e eu te adorarei. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, Senhor. Santo, santo, santo. Unimos as nossas vozes ao
seres celestiais que cantam no seu trono, Santo, Santo. Ele há de vir, Ele há de vir, ó a criação. Louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim, e eu te adorarei. Com a nossa obediência, com o nosso temor, com a nossa vida, com as nossas práticas, com as nossas ações. Como disse o Senhor em João 14, aquele que me ama é aquele que me obedece. Que a nossa obediência, Senhor, seja prova viva do nosso amor e fidelidade ao Senhor. Se cairmos, se errarmos, obrigado porque temos um advogado fiel junto ao Senhor, Jesus, o justo, que não nos deixa padecer. Contudo, Pai, fortaleça-nos para que possamos seguir mais nessa caminhada. E ainda que não haja fruto na vida, ainda que não haja ovelhas nos campos, ainda que passemos por qualquer circunstância, nós queremos nos alegrar na esperança em Ti. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Meus irmãos, pegando um pouquinho pelo nosso tempo, vai dar vontade de ficar, né? Adorando. Por isso que a gente tem que marcar a vigília, né? Que a gente pode adorar e vai se derramando. Muito obrigado aos irmãos da mídia, do louvor, os diáconos, os irmãos do Kids, os pastores, por esse culto tão maravilhoso, né? Despeço de vocês, meus irmãos de casa. E eu quero falar com você que está aqui também, né? Se você precisa, né, de fazer esse retorno para o caminho do Senhor, se você sente da parte do Espírito Santo de Deus esse toque, esse impulso, esse ímpeto, esse puxãozinho aí, te chamando de volta, entre em contato com a gente aí pelas redes sociais, você que está aqui no culto, procure um dos diáconos, um dos pastores, um dos irmãos, fala: olha, eu preciso caminhar, eu preciso de ajuda. A gente está aqui para discipular, para te acompanhar, para te servir. Amém? Vamos embora então na paz, debaixo da graça do Senhor. Não vamos aglomerar, né? Infelizmente não podemos abraçar os visitantes, abraçar os irmãos, mas vão na paz e viver a semana mais linda, mais santa de toda a nossa vida até hoje. Em nome de Jesus, Deus abençoe.